Bom dia, crianças. Bom dia, família. Bom dia, tia G. Bom dia, tia Jo. Tudo bem, crianças? Muito bem. Vamos para mais uma aulinha e nós vamos pegar o nosso livro Multicampos da página 213. Isto. Multicampos, página 213. Tem mais história? Mais história dos irmãos Grimm. E a aulinha de hoje nós vamos contar a historinha da Branca de Neve. Só que você vai participar aí em casa desse conto. Você vai pegar o seu material de apoio, Abrir na página 99, que está aqui em cima, trilha 8, página 99. Você vai destacar a primeira folha, a segunda folha e a terceira folha. Então, 99, depois nós vamos para a página 101, depois a 103. 3 folhinhas você vai destacar, porque faz parte da história da Branca de Neve. ok? Então aí em casa, junto com a mamãe, nós vamos ler a história. Em cada parte que a gente ler a história, nós vamos terminar a primeira parte da história. Então a história tem o começo, o meio e o fim. A primeira parte é o começo da história. Então terminamos de ler o começo da história, a primeira parte. Aqui, crianças, vocês vão ter que fazer o registro desta primeira parte da história, ok? Leu, faça o registro. Aí nós vamos para a segunda parte da história. Depois que ler a segunda parte da história, está aqui, nós também vamos fazer o registro da segunda parte da história. Terminou a segunda parte da história, nós vamos ler a terceira parte da história, aonde vocês também farão o registro da terceira parte. Então, nós vamos ouvir e fazer o registro em forma de desenho. Combinado? Então vamos lá, vamos iniciar então a nossa historinha, que é a Branca de Neve e os 7 anões. Era uma vez um reino muito distante, uma bonita rainha que deu à luz a uma linda filha, a quem foi dada o nome de Branca de Neve. Sua pele era branca como neve. Seus lábios eram vermelhos como sangue e seus cabelos negros como a noite. Certo dia, a rainha veio a falecer e todos ficaram muito tristes. Algum tempo depois, o rei decidiu se casar de novo. Sua nova esposa era muito vaidosa e possuía um espelho, a qual vivia perguntando: espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia: ninguém, minha rainha. E assim o tempo foi passando. Branca de Neve estava crescendo e se tornando cada vez mais bonita e encantadora. Um dia, a rainha perguntou ao espelho: espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bonita do que eu? Então, recebeu a seguinte resposta: sim, Branca de Neve é a mais bela de todas as criaturas. A rainha estremeceu de ódio e sentiu tanta raiva da princesa que tomou uma decisão. Chamou um caçador e ordenou que a matasse. Esta, então, é a primeira parte da história. O que vocês vão desenhar aqui? Os personagens que aparecem nessa história é o pai, a rainha, o espelho, que é o principal. Nesse momento aparece a Branca de Neve? Ainda não. Ainda não.
nós temos aqui a figura marcante da Rainha Má. A Rainha Má com o espelho, né? Que ela toda hora ia conversar com esse espelho. Isso, então vimos a primeira parte dessa história, ok? Agora vamos passar para a segunda parte da história. Pegue aí a sua folhinha da segunda parte. Vamos ouvir. O caçador levou Branca de Neve à floresta e quando já estavam distantes do castelo, não teve coragem de fazer o que a rainha havia mandado. Disse a Branca de Neve: fuja, fuja para bem longe, não volte mais ao castelo. A rainha deseja matá-la. Chegando ao castelo, o caçador disse à rainha que havia cumprido a tarefa. Na floresta, Branca de Neve encontrou uma casinha, entrou e viu sobre uma mesa bem baixa 7 pratinhos, 7 canequinhas e 7 colherinhas. No quarto, Branca de Neve encontrou 7 caminhas aconchegantes, uma ao lado da outra. Decidiu descansar um pouco, recostou-se nos travesseiros e dormiu profundamente. Algum tempo depois, chegaram os donos da casa. Eram 7 anões que passavam o dia trabalhando em uma mina. Encontraram Branca de Neve dormindo tranquilamente e resolveram não incomodá-la. Ao acordar, Branca de Neve se assustou com aqueles homenzinhos olhando para ela. E um deles perguntou: como se chama? A princesa percebeu o tom gentil da pergunta. Então disse seu nome e contou tudo o que havia acontecido. Os 7 anões convidaram a menina para morar ali na floresta com eles. Branca de Neve aceitou e a partir daquele dia passou a cuidar da casa enquanto os anões iam trabalhar na mina. Então, aqui na segunda parte é onde ela encontra os 7 anões. Muito bem, então registre a segunda parte. E agora nós vamos para a terceira parte da história. O que acontece na terceira parte? Vamos ouvir? Dias mais tarde, lá no castelo, a rainha resolveu perguntar ao espelho: espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bonita do que eu? Sim, existe sim. Branca de Neve é a mais bela de todas as mulheres. A rainha sentiu uma raiva incontrolável e resolveu acabar com Branca de Neve. Chamou o caçador e obrigou a lhe contar para onde a princesa havia fugido. Em seguida, fez um veneno mortal e o injetou em uma maçã. Depois se disfarçou de uma velha vendedora de frutas e dirigiu à floresta. Ao encontrar a casinha, bateu na porta e ofereceu a fruta envenenada à Branca de Neve, que ingenuamente aceitou. Quando a princesa mordeu a maçã, caiu no chão. Quando os anões voltaram para casa, viram Branca de Neve caída, sem respirar.
Tentaram reanimá-la, mas não conseguiram. Como Branca de Neve aparentemente apenas estar dormindo, colocaram-na em um caixão de cristal e a levaram até uma clareira onde havia muitas flores. O príncipe do reino vizinho, que estava à procura da princesa desde que soube de sua fuga, chegou até a clareira no meio da floresta e avistou o caixão de cristal. Ao ver a beleza da princesa, ficou impressionado, apaixonou-se e a beijou. A princesa, que apenas havia se engasgado com um pedaço de maçã, despertou com o beijo. Abriu os olhos e se deparou com um príncipe olhando-a com muito amor. Branca de Neve, então, se apaixonou por ele. Os anões ajudaram a preparar uma linda festa para celebrar o casamento. E assim, todos viveram felizes para sempre. Então, esta é a terceira parte da história. Parte linda, né, da história, aonde Branca de Neve volta a viver e volta a ser feliz agora junto com o príncipe. Então nós vimos, né? A parte 1 é o começo da história. A parte 2 é o meio da história. E a parte 3, o final, onde a Branca de Neve e o príncipe viveram felizes para sempre. Depois que você desenhou, você vai fazer o quê? Destacar e vai formar aí o seu livrinho da Branca de Neve com o seu desenho. Então caprichem no desenho, porque você, criança, é o ilustrador, ou seja, o responsável por deixar o desenho lindo, porque toda a história, quando nós estamos contando, vocês já perguntam: tia, mostra o desenho, porque desenho é uma coisa que chama muita atenção, então tem que deixar bem colorido, façam cenário, pintem, não esqueçam que nenhum desenho fica voando, precisa de chãozinho, precisa do céu, tá? Completem todo esse espaço aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser céuzinho, tudo isso aqui vai ser o chãozinho, e não para o chãozinho aqui, ó. Combinado? Muito bem. Essa história é muito bonitinha. E aqui, né, no livro de vocês, tem algumas linhas aí, logo acima. Está dizendo assim, ó. Escreva o nome de alguns personagens dessa história. Quais foram os personagens que fizeram parte da história da Branca de Neve? Nós temos quem? Nós temos a personagem principal, a Branca de Neve. Então vai escrever Branca de Neve, ela faz parte dessa história. Quem mais faz parte dessa história? Os 7 anões. Ok. Quem mais? A bruxa. Isto. Quem mais? O príncipe. Então vocês podem listar aqui os personagens dessa história, ok? E depois, logo abaixo, está dizendo o que, tia G? Marque os cenários em que a história se passa. Aonde que aconteceu a história? Ela aconteceu em uma casinha no campo? Uma fazenda? Ela aconteceu em um castelo? Ela aconteceu em uma cidade? Será? Ela aconteceu em uma praia? Você vai observar e vai marcar qual o cenário dessa história. Combinado? Então, a nossa aulinha de hoje
Terminou aqui, tia G. Com essa linda Linda história. história e com o registro de vocês dessa história, tá bom? Se quiser fotografar, mande para nós como é que ficou o seu livrinho da Branca de Neve. A gente vai ter muito prazer em ver a sua historinha, tá bom, crianças? Então, tchau. Amanhã a gente volta com mais histórias. Tchau, crianças. Até amanhã. Tchau, tchau.